o programa A Verdade que Liberta, um programa da Igreja Pentecostal de Itajubá, situada à Rua Brasópolis, número 183, no bairro da Boa Vista. Então, nesse momento, amados, nós estamos abrindo a palavra de Deus em João, capítulo 4. O título é A Mulher de Samaria. A palavra diz: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, e ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dar-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo todos judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz: dar-me de beber? Tu lhe pedirás, e ele te dará água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois itens da água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido, e venha cá. A mulher respondeu e disse: não tem marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tens marido, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora tens maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher ao Senhor: vejo que és profeta. Amém. Nós vemos aqui, amado, uma passagem na palavra de Deus que é bastante conhecida e que Deus nos inspirou para falar sobre esse capítulo dessa mulher. E a gente vê que Jesus ele teve que mudar seu itinerário justamente para ir para uma província, chamado Sicar, porque ele sabia pela sua onisciência
que tinha alguém, uma mulher, que estava precisando muito das bênçãos de Deus. E ele foi. E a palavra de Deus diz que, chegando naquele local, onde havia um poço feito pelo Jacó, né, onde ele bebia e tratava dos seus gados. Então ele estava cansado, ele como homem, ele estava cansado e sentou à beira daquele poço. Quando a mulher foi tirar água no poço, foi por esse motivo que Jesus foi lá, por causa daquela mulher. Pela sua onisciência, ele sabia do caso daquela mulher. Ele então se dispôs à mulher, pedindo água para beber. E a mulher então lhe disse que os samaritanos e judeus, eles não se combinavam, mas Jesus então, e ela em seguida falou: pois é, você vem para beber água, mas não tem uma vasilha. Bom, aí Jesus falou: olha, mulher, da água que eu te der, né, você nunca mais terá sede. É um dom de Deus, e você nunca mais terá sede. E para não evitar, muitas vezes, ficar aquela discussão entre judeus e samaritanos, Jesus falou assim: vai chamar o seu marido, porque ele não queria dirigir somente para aquela mulher. Aí ela falou assim: eu não tenho marido, eu tive 5 maridos. Jesus falou para ele: você teve 5 maridos, e que o você tens agora não é teu marido. E a mulher então se espantou, porque ela reconheceu que estava diante de um profeta. Essa palavra, irmãos, o que ela vem nos sinalizar nessa tarde? Eu posso dizer para você, nos dias atuais, muitas pessoas se encontram como essa mulher. Ela aqui tem muitas versões, mas que Deus nos tocou nessa tarde foi o seguinte: a mulher, a palavra de Deus diz que ela teve 5 maridos, o Senhor Jesus dizendo. Ela era uma mulher, então, que certamente ela tinha um problema muito sério, porque esse problema de não poder ficar com um marido, ela teve 5, certamente ela tinha um problema com ela, que não conseguia se libertar daquilo. Era um marido, era uma mulher sim, vamos dizer assim, ela não conseguia manter-se com um marido só. A palavra de Deus diz para ela nessa tarde que ela estava ali, daí a pouco estava com outro, e era uma mulher sofredora. É uma mulher que certamente ela queria ter a sua vida, assim, uma vida plena, calma, mas a palavra de Deus, pelo que nós vemos, ela não conseguia ficar só com uma pessoa. E Jesus, sabendo desse caso, pela sua onisciência, foi para libertar aquela mulher, porque aquela mulher era vítima também da circunstância, né? Quantas pessoas, vezes, dentro do lar, tem um determinado problema que às vezes nem sabe, né? Então não se conforma muitas vezes com aquilo que tem. As pessoas são frustradas muitas vezes, que é uma coisa que é outra, daqui a pouco não é aquilo, e a gente observa que essas diversas mudanças vamos dizer assim, essas mudanças que as pessoas têm de atitudes, leva assim separações, brigas, tantas coisas. Aqui no caso, nós vimos assim esse caso acontecer entre o marido e a mulher, mas tem muitos casos assim dentro dos lares que
os pais às vezes não conseguem entender seus filhos, e muitas vezes seus filhos também não entendem a sua mãe, e é uma verdade assim que destrói, traz nervos, traz oscilações grandes dentro da vida conjugal, dentro do lar, porque a gente observa que essa palavra aqui, ela fala mais diretamente com a família. São famílias às vezes estruturadas, famílias que estão procurando equilibrar-se, mas pela maneira errada. Isso aqui não me serve, isso aqui não me interessa, e como se diz, tem um palavreado muito comum, chutar o balde logo, e não é dessa forma. Por isso que Jesus às vezes nos tocou nessa tarde, para dizer assim, que as famílias que se encontram desequilibradas, famílias que estão pensando que não tem mais jeito, né? Jesus muitas vezes, como o Senhor Jesus, Ele mesmo foi lá, pela onisciência que Ele tinha para libertar aquela mulher, falou da água viva, que é o Espírito Santo de Deus, nascer do Espírito da água viva, né? Então foi justamente o próprio Senhor Jesus me inspira nessa tarde aqui, para dizer para essas pessoas que estão com seus lares destruídos, que a sua família toda desestruturada, a maneira pela qual sempre a gente vê que a hora que as pessoas constituem uma família, teriam que ter disposição de cada um perder um pouco, para que vá bem a sua vida conjugal, a sua vida no lar. As pessoas muitas vezes que a gente vê são filhos querendo destruir os pais, mães, irmãos, são todas desavenças, porque o inimigo, ele faz isso, para destruir família. A família é a base, né, de Cristo, é a família, e o inimigo usa desta forma para poder justamente fazer coisas que não agradam a Deus, e as pessoas não se agradam a si próprio. Tem pessoas que fazem certas coisas e nem sabem o porquê. Isso aí é um demônio, é uma potestade que existe dentro do lar para causar essas coisas, esses desequilíbrios emocionais, essas coisas que acontecem. Então, amados, nessa tarde, Jesus, Ele nos inspira para dizer, né, da água viva que Ele pode, se você abrir seu coração e beber dessa água viva, que é o Espírito Santo de Deus. Falando nessas coisas assim, a gente lembra também aquela mulher adúltera, que ela foi apanhada em adultério, né? A gente vê que aqueles homens, cada um estava com uma pedra na mão, para aquela mulher ser pedrejada, mas Jesus não disse nada, Ele simplesmente ficou, né, perto da mulher quando foi surpreendido pela pergunta, porque o povo queria tentar a Deus. Disse para Jesus que Moisés, ele mandou que fosse pedrejado, e a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus abaixou-se e ficou escrevendo o nome, ficou escrevendo na areia, e o povo insistindo para que ele pudesse dar uma resposta àquela situação que Moisés tinha falado. O Senhor Jesus, então, Ele levantando, disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a gente observa que todos aqueles homens que carregavam uma pedra na mão foram saindo, foram disfarçando e foi embora. E Jesus perguntou para aquela mulher: mulher, aqueles que te condenavam, tem algum aí? Não, não tem mais nenhum. Eles foram. E Jesus falou: eles não te condenaram, e nem eu vou te condenar. Então a gente aprende, irmãos, que muita coisa que acontece na nossa vida, a gente é oprimido. São pessoas que vêm para tentar nos destruir, são pessoas que vêm de uma forma desequilibrada, querendo fazer mal para um, para outro. Mas o exemplo que nós temos da palavra de Deus é esse: quem tem Jesus, ele tem a palavra certa na hora, para aqueles que precisam realmente beber da água viva,
daquele que, como aquela mulher, que ela sofria pelo fato do temperamento dela, mas Jesus viu que aquilo, ela era perturbada pelo seu temperamento, mas Jesus falou para ela: mulher, se você me dá dessa água, eu te darei uma água que você não vai sentir mais sede. Essa sede, irmão, subentende aqueles desejos, aquela falta de equilíbrio que as pessoas têm, porque o Espírito Santo de Deus, como ele diz, ele vai fluir do ventre para fora. É a água viva, é o Espírito Santo de Deus. Então sempre tem uma melhor forma de resolver essas coisas. Por muitas vezes a gente vê isso, a gente fala isso dentro assim da palavra de Deus para os ouvintes, mas quero dizer também, muitas vezes dentro das igrejas acontece isso. As pessoas sempre têm uma pedra na mão para atacar o outro. Dentro das igrejas muitas vezes tem pessoas que são levadas pela inveja, pela maneira de agir, não tem assim um equilíbrio emocional, se vai ali para adorar e glorificar a Deus. Por muitas vezes isso não acontece, porque o maligno, ele faz certas influências na vida das pessoas, que a pessoa não se abre com Jesus, as pessoas deixam as coisas acontecer, leva assim para o sangue, e isso a gente fica triste, porque esse não é o amor de Deus. Vocês observam que o Senhor Jesus, ele teve que ir de novo para aquelas cidades onde eles não se combinavam, os samaritanos com os judeus. Ele foi lá por causa de uma pessoa, e nós vamos na igreja por causa do Senhor Jesus, mas lá nós esquecemos o amor do Senhor Jesus e começamos a olhar para os homens, para as circunstâncias das coisas. Então isso aí, em vez de ser bênção na nossa vida, por muitas vezes é maldição, e você sai, muitas vezes as pessoas saem vazio, saem triste por ter acontecido isso ou aquilo, mas a pessoa não para fazer uma reflexão, que a palavra de Deus, ela é a coisa mais importante na nossa vida. A palavra de Deus, ela é que nos liberta, a palavra de Deus é que nos dá vitória. Quando você tem um propósito no seu coração, esse propósito chama gratidão, é a melhor coisa que o cristão pode ter. Em tudo dá graça, você recebe de graça, você dá graça, é uma inteira, isso aí é o sinônimo de intimidade da sua vida com Jesus. É isso que nós temos que falar sempre, por coisas que não levam a nada, ignora aquilo, coisas que não dá prazer na vida, que causa dissensão, não dá ouvido a isso, mas olha para Jesus. Muitas coisas que nos acontecem, eu vou dizer uma coisa para vocês, as pessoas que às vezes olham para a gente de uma forma que não é cristã, de uma forma que não é uma amizade, tanto na igreja ou como aqui fora, sabe o que a gente faz? A gente pega aquele pacote de inveja, pega aquele pacote de maldizentes, embrulha e entrega na mão de Jesus. É Ele que vai desembrulhar, é Ele que vai resolver. E por isso, graças a Deus, nós somos testemunha viva do Senhor de tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Se falar para a gente isso ou aquilo, graças a Deus nós estamos imunes, porque Deus tem cuidado de nós. Qualquer um que quiser atacar nossas vidas, terá que passar pela mão de Jesus. Aí então a gente nem fica sabendo, porque o Senhor Jesus já destrói os maus que está direcionado para nossas vidas, porque dentro de nós existe a palavra de Deus, maldição sem causa não virá, nós estamos guardados e preservados por Senhor Jesus, aquele que habita no esconderijo, nós estamos sempre no esconderijo, que muitas vezes o inimigo não acha, porque o Senhor Jesus é que nos guarda. O Senhor Jesus dá ordem a seus anjos a nosso respeito. São várias bênçãos que nós somos portadores, que o Senhor nos ensina a dia, para que a nossa amizade e alegria com o Senhor Jesus fica por todo o tempo, perdure essa amizade, essa intimidade com Deus. Aleluia. Por muitas vezes eu tenho uma oração que eu sempre oro, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Eu quero ser alegre por aquilo que o Senhor me dá, eu quero ser alegre por aquilo que o Senhor me salvou, eu quero ser alegre por aquilo que o Senhor
tem nos abençoado. A bênção do Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa. E Jesus achou graças em nós e Ele nos abençoe justamente pelo fato do que a palavra de Deus está no nosso coração, está na nossa boca, junto à nossa boca, para orar, para pedir que você também se torne uma pessoa feliz, você se torne uma pessoa vitoriosa. Nesse momento também, eu quero fazer um convite para vocês, irmãos, todos os ouvintes. Eu quero dizer algo muito importante, mais importante do que tudo aquilo que eu pude falar nessa tarde. Se você ainda não se entregou a sua vida para Jesus, se você às vezes está passando dificuldades terríveis, passando coisas que você não é merecedor de passar essas coisas, mas você quer ficar livre, você quer ter paz, você quer ter uma forma assim de ser livre, olhar para os céus e contemplar a glória de Deus. Eu vou te dar agora uma receita e eu vou ajudar você nessa tarde. Você vai orar comigo. Eu não vou deixar você orar sozinho. Eu vou orar com você nessa tarde. É a oração que você, por muitas vezes, não está sabendo, porque o inimigo acha que você é território dele. Por muitas vezes o inimigo acha que você pertence, você é uma criatura. E nós vamos dizer para o inimigo: você não é criatura, você foi feito para ser salvo. Você vai querer mudar de vida agora. Eu vou falar com você agora nessa tarde, porque a palavra de Deus diz: na tua boca há uma confissão e no seu coração há um desejo. E eu vou orar com você nessa tarde. Então você ora comigo, quer onde você esteja. Se você puder falar, fala, né? Fala baixo, mas confesse com a sua boca, tá bom? Nesse momento, então, eu convido a todos aqueles que têm esse desejo de ser livre, ser vitorioso, ser bem-sucedido. Eu vou orar com você, porque a partir dessa hora, a água viva vai correr do seu ventre para fora, porque é o Espírito Santo de Deus que vai preencher esse local vazio, muitas vezes, que você tem na sua vida. Eu vou orar agora com você, amém? Então vamos lá. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, Senhor Jesus, eu confesso ao Senhor como Senhor Deus e Pai, totalmente na minha vida, Pai. Me perdoe por tudo aquilo que eu fiz, consciente ou inconsciente, que o Senhor me perdoe, mas que o Senhor assume a total direção na minha vida. O Senhor é meu Deus 100%, Pai. Sim, eu confesso o Senhor como meu Deus, ó Pai, e eu sou teu filho, porque faço isso com a minha boca e eu creio no meu coração, Pai, essa entrega, porque agora eu posso me alegrar, Senhor, porque o Senhor recebe a oração de todos aqueles, ó Pai, que nesse momento se levanta a voz para confessar que o Senhor é o único Deus, Pai, supremo, é o Deus único, é o Deus que me ajudará todo o meu tempo, ó Pai, porque eu necessito de paz, de graça, Pai. Oh, meu Senhor e Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque a minha boca confessou, Pai, e o meu coração creu, Senhor Jesus, nessa entrega. O Senhor é o meu Deus, ó Pai, o único e suficiente Deus na minha vida. E eu quero agradecer por esse momento na emissora da Rádio Itajubá. Muito obrigado por todos aqueles ouvintes que ouviram, que estão agora e confessaram a Jesus. Quero dizer que todos aqueles que confessaram o Senhor Jesus, no céu houve uma alegria muito grande, houve festa lá, porque você estava destruído, mas você, com essa confissão, você valorizou o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário para a sua felicidade, nosso bem e vitória, em nome de Jesus. Amém.